Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Biblioteca da Universidade. Hoje, para esta rúbrica do Ler e Falar de, temos um convidado muito especial, que é o professor Augusto Fitas. Todos os convidados são especiais, é certo, mas o professor Augusto Fitas é, para nós, um convidado ainda mais especial, porque foi diretor da biblioteca, nela deixou obra e deixou também boas recordações. Silvia, não sei se quer, entretanto, falar um bocadinho da rubrica para quem não ouviu. Que eu já disse, não é? O ler e falar de, portanto, é um espaço que nós queríamos que fosse de conversa entre o convidado que trazemos e as pessoas que assistem, que fosse de conversa, de debate, de esclarecimento, para além do período em que o nosso professor, hoje o nosso professor Fitas vai falar. Gostávamos que depois as pessoas pusessem questões e que houvesse alguma conversa sobre aquilo que se vai dizer, como no dia do Zorrinho era outro tema, no dia do professor Fitas, a lei da ação menor, não, da menor ação. A seguir vamos ter o nosso professor José Alberto com a Marguerite Yourcenar e as memórias de Adriano. Portanto, vamos por aí fora, mas queríamos sobretudo que houvesse conversa, que houvesse diálogo, depois das grandes conversas que temos aqui com os nossos excelsos professores, hoje nomeadamente com o nosso querido professor Fitas, nosso ex-diretor, que tratou uns bem e outros mal. Sim. Não, tratou toda a gente bem, mais ou menos. Passa palavras aqui ao nosso digníssimo professor. Bom, eu confesso que, em primeiro lugar, agradecer as vossas simpáticas palavras. Enfim, se adequadas ou não, a história julgará. Enfim, que eu ainda não faço parte da história, portanto, daqui para uns tempos, quando se fizer a história, então aí se julgará alguns dos pormenores que disseram. De qualquer forma, só tenho a agradecer as vossas palavras e também o convite para estar aqui, que eu aceitei, embora, confesso, sem perceber bem qual é que era o meu papel no meio disto. Mas, enfim, a gente também não pode perceber tudo, não é? É muito mais aquilo que a gente não percebe do que aquilo que a gente percebe. Quer dizer, e quando eu digo que não percebia bem, embora tenha aceito, e acho que a ideia é interessante e bastante curiosa, e, enfim, até certo ponto não muito habitual na universidade, quer dizer, o facto de não perceber é que, em princípio, a minha ideia não era falar sobre o princípio da menor ação. Até porque é um princípio curioso, que não é muito difícil de entender, embora a sua prática seja um pouco mais complicada, na medida em que envolve aquilo que assusta muita gente, que são pesados cálculos matemáticos. Pronto. Mas tirando isso, a minha ideia era não propriamente falar do princípio da menor ação, mas que é o objeto deste livro, não é? Portanto, o objeto deste livro, mas a ideia era mais falar sobre o livro, que é uma espécie, enfim, de primeiro volume de uma biografia de um princípio, que neste caso é o princípio da menor ação. Portanto, a ideia seria mais falar do livro e do conteúdo do livro do que propriamente do princípio. Porquê? Porque este livro tem a presunção, neste caso o autor, porque o livro de per si, digamos, não tem vontade própria, não é? Portanto, o autor teve a presunção, e vou-me colocar um pouco nessa posição, o autor teve a presunção, repito, sublinho, de tentar fazer um livro onde sobretudo expusesse o contexto histórico e filosófico, e aqui o filosófico no sentido amplo da palavra, compreensão da natureza e não só. Portanto, a parte histórica e filosófica na compreensão da natureza, da física, da matemática, da biologia e também da metafísica,
porque na filosofia há coisas para lá da física e da metafísica que definiram o contexto deste princípio. Ou melhor, que definiram o que a gente poderá dizer porque é que este princípio começa a ser relevante na história enfim, das ciências e, em particular, na história da filosofia. Portanto, isso é que era, digamos, o meu objetivo era mais esse do que falar do princípio da menor ação, embora se tenha que referir. E a questão era, enfim, dar-vos uma ideia, ou pelo menos, se algum de vós tem algumas questões sobre isto, dar uma ideia desta junção a três planos da física matemática, da filosofia propriamente dita e da história, passo o pleonasmo, na história deste princípio. Naquilo que eu não gosto de chamar história, mas que é o melhor que diria, na biografia, digamos, na vida deste princípio. Pronto, aliás, está cá dito, o princípio da menor ação, uma história de Fermat-Lagrange, ou seja, de uma forma mais correta, ou pelo menos adequada às palavras que eu acabei de dizer, a biografia entre Fermat e Lagrange, ou seja, a biografia, a parte da sua vida que se passa no século XVII e XVIII, porque depois há ainda uma segunda vida no século XIX e há uma terceira vida no século XX. Essas não são abordadas aqui. Portanto, eu optei por dar só isso. Pronto, esta era, digamos, aquilo que eu tinha, em princípio, pensado falar, mais do que sobre o princípio, não é? Bom, e isto porquê? A história deste princípio, ou o enunciado deste princípio, que é bastante simples, que no fim das contas foi aquilo que eu disse. Eu dei uma frase, agora já não sei onde é que está a frase, dei uma frase, bom, a ideia é esta, enfim, que eu tinha dado a frase para sintetizar, uma ideia curiosa que tem presidido um pouco aspectos de compreensão da natureza, é que a natureza age sempre de acordo com um princípio de economia de meios. Não vou dizer um princípio de mínimo, enfim, porque a economia de meios não tem que ser objetivamente um princípio de mínimo, mas dizer sempre que a natureza age de acordo com um princípio de alguma economia. Isto é, não gasta mais do que aquilo que ela pensa que é necessário. Pronto, isto é um enunciado, digamos, amplo do princípio da menor ação, que, curiosamente, pelas palavras que eu disse, é um princípio fortemente metafísico. E tem este paradoxo interessante, que é fortemente metafísico e é fortemente aplicável na física e na matemática. Ou seja, desce daquilo que nós poderíamos dizer a realidade metafísica ou a surrealidade à realidade da natureza com a qual nós trabalhamos. Ou seja, deixa de ser metafísico para passar a ser físico. É evidente, é metafísico e não é difícil explicar porquê. Será que a natureza tem vontade própria? Será que a natureza sabe aquilo que faz? Quem conhece a natureza talvez não seja a própria natureza. Enfim, não vamos agora entrar muito por aqui, mas de qualquer forma, o conhecimento da natureza é a projeção e interpretação que o homem faz sobre o mundo que o cerca. Digamos que reservamos para o homem a capacidade de pensar e não reservamos para a natureza a capacidade de pensar. Reservamos para a natureza o ela agir como tem sempre agido. É esse aspecto, por exemplo, que faz com que se pense que isto é um princípio importante sob o ponto de vista metafísico. É a ideia de que a natureza, se vocês quiserem, tem alma, tem sentimentos, pensa, tem um mundo organizado que lhe permite atuar. O que parece que não é completamente verdade. Aliás, era assim que pensava o Descartes, que é por onde começa, entre Fermat e Lagrange. Fermat é contemporâneo do Descartes,
começa por aí o Descartes não aceitar esse princípio que ele chamava metafísico. Porque é que o Descartes não aceitava? O que é que o Descartes tem a ver com isto? Isto tem a ver com uma história, e aqui é que eu vou dar o contexto histórico e a importância do contexto histórico. Há dois aspectos que são extremamente curiosos na história, em particular, vamos pôr, da física, da história do conhecimento da natureza, duas disciplinas que são muito importantes e que têm a ver com as necessidades que o homem foi desenvolvendo ao longo dos primeiros tempos, ou melhor, que foi desenvolvendo desde que, habitando à superfície da Terra, teve que tratar das suas necessidades e dos seus interesses. E são dois domínios curiosos da física, que aliás vão basear, digamos, vão pautar os primeiros aspectos centrais do desenvolvimento do conhecimento científico, que é a mecânica e a óptica. São dois aspectos. A mecânica, que tem a ver com o movimento, enfim, se todos se lembrarem de um homem, enfim, não vou já dizer o homem das cavernas, mas em tempos imemoriais sempre houve necessidade de puxar, de fazer força, de empurrar. Não vou dizer de utilizar a roda, por exemplo, porque há civilizações que não conheceram a roda e fizeram coisas importantes, não é? Houve necessidade de conservar o fogo, de atrair, de saber aproveitar as características da natureza para, por exemplo, aproveitar o fogo e conseguir conservar o fogo, através, por exemplo, de fenómenos atmosféricos, que eu aqui vou pôr um pouco no domínio da óptica ou da eletrónica também. Um aspecto curioso, e isto tem alguma importância, são de facto dois domínios do conhecimento que vão pautar o desenvolvimento, os primeiros passos do desenvolvimento do conhecimento da natureza: a óptica e a mecânica, o movimento e o que provoca o movimento e os fenómenos ligados, se quiserem, com a visão, e os fenómenos atmosféricos que nos impressionam, que nos dão a capacidade de ver. Portanto, são os dois domínios que vão ter alguma importância. Associados a vários aspectos, não vem agora ao caso a gente estar a explicar isso, porque senão nunca mais saímos daqui, mas, por exemplo, coisas como fenómenos atmosféricos ligados à óptica sempre foram uma das coisas que impressionaram o pensamento humano. Por exemplo, o conhecimento do arco-íris, tentativas de interpretar a forma, porque aparece, como aparece, quais as leis com que, enfim, não sei se algum de vós já reparou, o arco-íris não aparece a qualquer hora do dia, não aparece em quaisquer condições meteorológicas, só aparece sob determinadas condições. Quando aparece, aparece associado a outro tipo de fenómeno. Pronto, isso é uma coisa que... E, por exemplo, estudar o arco-íris foi uma coisa que, enfim, desde a antiguidade, que sempre houve este tipo de preocupação. No caso de um fenómeno óptico, que sempre houve a preocupação de estudar. Pronto, isto só para justificar estas duas importâncias, estes dois aspectos importantes. E um dos aspectos importantes, agora ligando agora ao nosso, já agora um pormenor, não é? Um aspecto óptico importante que desde a Idade Média até agora tem sido objeto de estudo, é este artefacto que muitos de nós utilizamos, não é? Não sei se por acaso tem ideia de qual é a antiguidade dos óculos. Desde quando se usa o óculos? É um aspecto curioso, por exemplo, de facto, o fabrico de lentes e o utilizar, o perceber como é que através das lentes eu vejo e porque é que as lentes, enfim, como todos sabem, permitem, independentemente agora de aspectos da própria construção do olho humano, permitem aumentar ou diminuir o tamanho aparente dos objetos sobre os quais eu estou a olhar, não é? Por exemplo, é uma das coisas que já se sabe desde, chamemos-lhe a Alta Idade Média, não é? É uma das
coisas que se conhece daí. Há representações, por exemplo, em termos pictóricos, da utilização dos óculos. Isto só para dizer que os óculos, por exemplo, que as lentes, que o vidro, que a passagem de luz através das lentes, é um fenómeno que todos conhecem, que é o fenómeno da refração da luz. E a primeira pessoa que tentou explicar a lei da refração foi o Descartes. Tentou explicar em termos matemáticos para fazer cálculos. E isto tinha muito a ver com, digamos, estudar o trajeto luminoso entre o ar e o vidro. Como é que a luz, como todos sabem, encurva quando passa do ar para o vidro. Encurva de acordo com uma determinada lei que nós conhecemos, só que antes do Descartes ninguém conhecia a lei. Havia umas tabelas que empiricamente se conheciam. Há depois um senhor, que é o senhor Snell, que, enfim, intui, descobre a lei, mas não sabe explicar porque é que aquilo é assim. A primeira pessoa a tentar explicar esta lei da refração, que tem a ver com o princípio de menor ação, é o Descartes. Utilizando de uma forma um pouco complicada, não veio agora ao caso. Fermat, que é um contemporâneo de Descartes, utilizou essa ideia metafísica de que a natureza gasta o mínimo no seu comportamento, dizendo a luz, para passar através dos corpos, passa de tal forma que gasta o mínimo de tempo possível. Fez as contas e aquilo tudo batia certo. O problema que se punha, será que a natureza mede o tempo? Sabe que o tempo tem que gastar menos tempo quando faz as coisas? Pá, que a natureza não sabe. Que a natureza não. Mas que aquilo funciona, funciona. Portanto, é por isso, isto só para começar a contar a história, de que o princípio começa a ter uma certa importância, de facto, quando se, pela primeira vez, se anunciam a chamada lei da refração da óptica, não é? Que todos conhecem de nome, ouviram falar, enfim. E que há uma explicação, que é a chamada explicação cartesiana, e há a explicação de Fermat, que é a explicação dada por esta ideia de que a luz demoraria o menor tempo possível. Isto é, se eu imaginasse um raio de luz, ou como uma bolinha luminosa, uma esfera luminosa que circula, essa esfera luminosa, ao atingir dois pontos, por exemplo, ar, não se importa aí, ao passar do ar para a água, vidro, cá para fora, demora o mínimo de tempo. É daí que aparece pela primeira vez o enunciado deste princípio. Bom, eu não me vou... no livro o que eu procuro mostrar é que, ligado a isto, começa a haver discussões, começa a haver mal-entendidos, não é? Por exemplo, o Descartes, que como todos sabem é francês, tinha uma corte de adeptos em França, eu não vou agora, vou simplificar isto. Essa corte de adeptos em França, quando ele morre em 1651, vai editar as suas obras completas e vai editar as suas cartas, e descobre que há um conjunto de cartas entre ele e o Fermat. O Fermat era o tal homem que dizia que a natureza demorava o tempo mínimo. Os cartesianos eram aqueles que não acreditavam no princípio. E exatamente porque os cartesianos foram corrigir as cartas do Descartes, entraram em conflito, no sentido polémico, com as posições do Fermat. O que levou o Fermat a dizer: eu não sou advogado da natureza, ela lá funciona como funciona, mas que as minhas contas batem certo, batem. E as contas do Sr. Descartes não batem tão certo assim. Mas, enfim, o Descartes tinha uma corte de pessoas que, até certo ponto, dominavam uma certa forma de pensar em França, e o Fermat foi esquecido.
A ideia do livro é mostrar, e agora passo por outro aspecto, é mostrar como as relações entre as pessoas, em particular os filósofos e os mecanismos do poder, têm muito, desculpem a redundância neste caso, têm muito poder, inclusivamente para ditar algumas ideias. E o que é um facto é que o Fermat foi um homem que foi banido, enfim, forma de dizer, não é banido no sentido cívico do termo, sob o ponto de vista das ideias, foi relativamente esquecido neste pormenor de ter conseguido demonstrar matematicamente que a lei da refração se podia explicar através de um tempo mínimo. Foi uma coisa que as pessoas esqueceram. Esqueceram-se porquê? Não porque não soubessem, é porque de facto nunca mais ninguém falou naquilo. Nunca mais ninguém falou naquilo. E nunca mais ninguém falou naquilo exatamente porque, sob o ponto de vista filosófico, querem, sobretudo no continente, e já vamos falar na Europa, que tem muito a ver com a Europa atual, que eu acho que tem muita graça, a Europa e a sua ilha, ou a ilha e a sua Europa, não é? Conforme. E, de facto, o homem que dominava, até certo ponto, o modo de pensar, ou as ideias que dominavam o modo de pensar, eram as ideias cartesianas, que se encarregaram um pouco de passar para segundo plano aquilo que pensava o Fermat. Portanto, o livro procura mostrar isso, procura mostrar como os cartesianos impediram que esta ideia do princípio da menor ação avançasse, desse alguns frutos. Perguntarão alguns de vós, então, mas está bem, se impediram, mas não conseguiram. Pois é um facto, não conseguiram. Não conseguiram porque, ao nível das ideias, como ao nível de tudo, há opiniões diferentes, há argumentos diferentes, enfim, para não banalizar a expressão, há polémicas, há lutas entre posições, não é? E, de facto, aparecem posições diferentes. E essas posições, digamos, vão se cristalizar em torno de três personagens. Eu vou aqui. Eu tenho quanto tempo? É que se eu tenho que me calar alguns. Calar alguns. Pode ter. Vamos mais um quarto. Pronto, a ideia, portanto, Otávio, antes de eu agora perguntar, porque senão, a ideia está em que, de facto, toda esta discussão que eu já vos falei se passa, para situar em termos cronológicos, que eu julgo que tem uma certa importância, em final do século XVII, portanto, a seguir em 1650, portanto, em finais do século XVII, num período que a gente pode dizer que ainda não tinha nascido o Newton, por exemplo. Por acaso é mentira, o Newton já tinha nascido em 1642, peço desculpa. Enfim, eu poderei dizer algumas asneiras deste tipo, mas não há problema. O que interessa é a data que ele nasceu, mas pronto, tinha nascido em 1642. O que é um facto é que, portanto, estava-vos eu a dizer, de facto, a posição do Descartes vai um pouco inibir este aspecto ligado ao desenvolvimento das ideias do princípio da menor ação. Contudo, que não se tome por mal da fita, passa a expressão, o Descartes, enfim, teve ideias boas e ideias menos boas, mas um dos aspectos importantes do Descartes e pelo qual ele passou à posteridade e tem sido sempre lembrado, é que ele inventou um método que eu vou chamar prático, sob o ponto de vista instrumental, sob o ponto de vista matemático, de fazer contas na geometria. A geometria, praticamente até ao Descartes, quando a gente fazia contas sobre as formas geométricas eram assumidas sob o ponto de vista, digamos, figurativo, de desenho. Por exemplo, quando a gente falava em figuras, a gente lembrava-se sempre da circunferência, da elipse, da parábola e da hipérbole. Vocês poderão perguntar, então não havia outras figuras? As figuras que eu quiser, é uma questão de eu começar a riscar e arranjo as figuras que quiser.
Mas as figuras que tinham um significado, que eram importantes e que eram tratadas e que tinham determinadas propriedades, eram estas figuras, não é? Não eram outras, eram estas figuras que tinham essa, que já vinham do tratamento geométrico a partir dos gregos. Essas tais outras figuras em que eu posso pegar num lápis e as traçar, todos aprenderam isso na matemática, eu pego num quadro, não há aqui, mas se tivesse um quadro, eu pegava no giz e traçava uma figura. Se eu quiser, digamos, discutir as propriedades dessa figura, eu tenho muita dificuldade em discuti-las geometricamente, como faço com a circunferência, com a elipse, com a parábola e com a hipérbole, com estas curvas especiais. O homem que arranjou um método para eu poder estudar as propriedades dessas figuras, por mais estranhas que queiram, foi o Descartes. E a propriedade mais curiosa foi como é que eu traço as tangentes a uma figura, a uma linha, curva qualquer. Como é que eu consigo traçar, se vocês quiserem, como é que eu consigo determinar as tangentes a uma linha? Ou seja, a linha reta que interseta a curva A, ou a curva que vocês quiserem, num determinado ponto. O homem que consegue descobrir, digamos, instrumentalmente, um método que matematicamente permite fazer isso é o Descartes. Isto vai ter grande importância sob o ponto de vista matemático, de tal forma que vai desenvolver um domínio importante da matemática nos estudos daquilo que a gente poderia dizer o método dos máximos e dos mínimos. Ou seja, eu ao traçar tangentes, o que é que eu tenho? Quando eu tenho uma linha e corto por uma reta, por um segmento de reta qualquer, a linha pode ser cortada em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tudo depende da linha que eu tiver, não é? Não estamos a pensar só na circunferência, estamos a pensar numa linha qualquer, não é? Eu traço uma reta e eu tenho interseções em vários pontos. Uma pergunta que se põe é qual é o número mínimo de pontos de interseção de uma reta por uma linha? Qualquer de vós vê, o número mínimo há de ser 1. Então é exatamente nesse ponto que há tangente. E aqui cruzam-se duas formas importantes. É as pessoas que andavam a pensar nas tangentes, e nas linhas, e nas curvas, e nessas coisas, e diziam que podiam fazer coisas maravilhosas com esse método, e de repente, enfim, não há aqui nenhum repente, mas começam a descobrir que isso permite estudar os valores de mínimo. É que os mesmos métodos matemáticos permitem descobrir os valores de mínimo de coisas variadíssimas. O que é que qual é a importância disto sob o ponto de vista da história do princípio da menor ação? É que a aplicação dessas formas matemáticas de descobrir, de trabalhar as tangentes, permite matematicamente começar a perceber que eu posso calcular valores mínimos de coisas variadíssimas. Por exemplo, já agora, isto não é nenhuma aula, mas enfim, a gente habitua. Por exemplo, calcular, uma das coisas curiosas era calcular a forma de que uma cadeia deixada livremente, cair livremente, como esta está com 2 pontos fixos, qual o valor desta linha? Como é que eu determinava esta linha? Isto é chamado o problema da catenária. Isto é todo este tipo de problemas são pequenos jogos que envolvem as noções de máximos, de mínimos, de tangentes, de formas geométricas que não eram conhecidas até aí. Aliás, eu no livro mostro que o Galileu pensava que isto era uma parábola e escreveu. Pensava, não chega. Escreveu. Não é? Escreveu que era uma parábola, o que não é. Também não vale a pena a gente agora estar aqui com mais coisas sobre isso. Ou seja,
há um ambiente que, sob o ponto de vista de desenvolvimento do conhecimento, ao nível do trabalho sobre as figuras, que vai, passa a expressão, enfim, mas que até certo ponto, trazer novamente à luz do dia, se quiserem ressuscitar sem ter morrido, atenção, para não haver aqui confusões, ressuscitar o princípio da menor ação. Ou seja, de facto a natureza comportava-se, digamos, utilizando uma determinada economia de meios. Pronto, isso traz novamente algo, enfim. E aparecem, novamente, digamos, filósofos começam a aplicar este princípio, esta ideia, a problemas concretos. Quando eu digo problemas concretos, são problemas que vão ser úteis e que têm aplicação em termos da física e da matemática, isto ao nível do século XVII e XVIII. Continuava a ser o tal princípio metafísico, o tal princípio de que a natureza de per si decidia que as coisas funcionavam de determinada forma. Como é que a natureza sabia isso? E aqui na Europa, a Europa, curiosamente, sob o ponto de vista da matemática, eu vou dizer uma coisa, enfim, isto não é integralmente, enfim, em termos médios pode-se dizer que funciona assim. A Europa, em termos, vou-me referir aqui fundamentalmente à física e matemática, funciona com duas realidades relativamente distintas: a ilha e o continente. Se vocês quiserem, é o continente, digamos, é o que nós conhecemos, é a Europa continental, muito influenciada pelo Descartes à época, com este aspecto de se ter descoberto uma geometria que permitia trabalhar os problemas de máximo e mínimo, sem saber bem, digamos, o significado disso, mas sob o ponto de vista matemático e instrumental isso podia-se fazer. E uma ilha onde tinha nascido em 1642 um senhor chamado Newton, que, mercê de determinadas condições, conseguiu fazer o enunciado das leis principais da mecânica, isto é, conseguiu enunciar as leis que explicavam o movimento dos corpos celestes e o movimento dos corpos sobre esta mesa. Eu diria, afinal nós diríamos, que na época ele conseguiu, com os princípios que ele enuncia, explicar alguns dos aspectos fundamentais do comportamento do mundo à nossa escala, em cima da mesa. Enfim, uma bola de futebol, na altura não havia futebol, mas havia bolas. E havia bolas mais perigosas que a bola de futebol, eram as balas de canhão. E as balas de canhão deram origem, se percebesse como é que aquilo funcionava, como é que era o movimento da bala, aquela parábola que todos conhecem, não é? Isso é um problema que só aparece quando aparecem as armas de fogo. Antes das armas de fogo esse problema não se põe porque disparavam-se setas e como sabem, não se disparava uma seta, disparava-se uma nuvem de setas. Ou seja, a probabilidade de acertar no desgraçado que estava lá em baixo era grande, portanto não havia grande problema, não é? Não havia essa necessidade de saber o local em que a coisa em que a bala ia cair. Portanto, o que é um facto é que se podia fazer essa, digamos, eu brinquei com a questão do estudo da bola e da bala, mas o que é um facto é que o Newton, mercê de determinadas condições, vai reunir numa mesma teoria a explicação que permite nós percebermos como e porquê cai a bala, como e porquê a Terra anda à volta do Sol. O que é, de facto, uma coisa, enfim, a gente ainda hoje talvez não tenha bem a ideia da importância que isso tem. Aqui o aspecto curioso é que o Newton também sabia que existia um princípio de menor ação, ou seja, também sabia que no continente alguém pensava que a natureza funcionava por uma economia de meios. Só que o Newton não acreditava nesse princípio.
E aqui um aspecto curioso é que, digamos que estão em confronto duas ideias interessantes, como sabem, já agora um parênteses, como sabem, a explicação do movimento da bala e do movimento da Terra em torno do Sol, enfim, sem estar agora aqui com grandes coisas, assenta numa ideia fundamental, que é a existência, eu vou estar a dizer assim, todos nós conhecemos, da força da gravidade. Não é? Portanto, vocês sabem que os corpos atraem-se com uma determinada. E o problema que se punha é porque é que os corpos se atraem. A explicação estava dada. O problema que se punha é porque é que os corpos se atraem. De facto, eu tenho peso porque a força com que a Terra me puxa, se vocês quiserem, essa força é, no fim das contas, a corda que prende a Terra ao Sol, é a corda, para falar em termos materiais físicos, que prende a Lua à Terra. Ora, o problema que se põe é, está bem, mas porquê é que é assim? Porque raio de carga d'água é que a natureza tem implica, para explicar isso, uma força que nós chamamos de gravidade, e não pode implicar um princípio da menor ação que também pode explicar isso. Eu não sei se explica, está bem? Não é... Pronto, a ideia é mostrar, portanto, aqui para falar do livro, para não estar a falar agora desse, o que eu pretendo aqui no livro é mostrar que vão-se degladiar, no sentido de pôr em confronto, discutir, duas formas de tentar perceber porque é que a natureza funciona de uma determinada forma. Eu, aliás, aqui no livro tenho duas figuras, que já agora vou pôr, assim, são duas formas de fisicamente entender Deus. Deus no sentido, não de entidade teológica, não é? O Deus da revelação, não é esse, mas o Deus significa o modo, digamos, de como a natureza pode funcionar de per si. Está bem? Ou seja, porque é que existe a gravidade, ou porque é que existe o princípio da menor ação. Há qualquer, digamos, o princípio de inteligibilidade que permite que a natureza funcione de uma determinada maneira. Isto são duas formas de entender essa inteligibilidade. Se virem aqui é o Deus preguiçoso. O Deus que olha para o universo e que deixa o universo funcionar. Funciona bem, não tem que intervir, ele funciona. Começou a funcionar de uma determinada maneira e há de funcionar per omnia, século a século. Não nos vamos chatear mais com isso. Este Deus que aqui está, podem dar opções sobre estes deuses, este Deus que aqui está é o Deus que intervém. É o Deus que primeiro, pôs o universo a funcionar. Segundo, mantém-no a funcionar. Dá-lhe corda. É o chamado Deus relojoeiro. Não é? É um Deus mais trabalhador. Não é? Este é mais preguiçoso. Este é o chamado Deus de Leibniz. E este Deus menos preguiçoso, não é que é o Deus de Newton, não é que o Newton não fosse preguiçoso também. Enfim, não sei, de qualquer forma, também não me interessa. Mas isto são duas formas de entender a natureza. E o que é curioso é que em torno destas duas concepções, no século XVII e XVIII, sobretudo no século XVIII, vai haver uma grande disputa ao nível das ideias, sob o ponto de vista da física, da matemática e da filosofia em geral. É isso que eu pretendo, até certo ponto, mostrar aqui no livro. É essa ideia, essa disputa em torno das ideias, digamos que nós poderíamos dizer, cristalizadas nestas duas concepções que eu aqui coloquei. E é sobre isso, e é com base nisso, que o princípio da menor ação se vai afirmar, passa a expressão, o princípio da menor ação vai-se afirmar saindo vencido. A ideia é um pouco curiosa, porque
Eu já vos disse que, de facto, um aspecto, por exemplo, no caso do Newton, o Newton pensava que, de facto, consegue explicar, digamos, os seus princípios da mecânica, fazendo aparecer aquilo que nós hoje conhecemos como a lei da gravitação universal. É um princípio fundamental para... O que ele não responde, não vamos agora entrar, o que ele não responde é porque é que isso é necessário. O princípio da menor ação vai aparecer na mão de alguns filósofos como talvez o princípio que vai tentar responder à necessidade do porquê do aparecimento da gravitação. Pronto, a ideia é um pouco esta. Ou seja, a natureza tem uma certa inteligibilidade interna que permite explicar certo tipo de comportamento que o Newton, por exemplo, nem sequer queria saber como é que funcionava. E é um pouco na disputa entre essas ideias que este livro vai terminar a contar a biografia do princípio da menor ação. Com uma preocupação fundamental é que não há unanimidade de pontos de vista. Bom, os pontos de vista em ciência não se resolvem democraticamente, não é? Normalmente a unanimidade em ciência também não existe. E às vezes, quando existe, é por falta de comparência do adversário também. Ou por morte do adversário, como diria o Plano. Morreu o último que não acreditava. Pronto, a partir daqui temos tudo aberto. Mas a questão que eu penso que eu procuro mostrar aqui no livro é que, de facto, a ciência é construída sempre sob um ambiente de controvérsia. Não há, embora o que vai determinar a validade, o que vai determinar que as coisas funcionam é, de facto, digamos, o confronto entre aquilo que eu faço, o cálculo que eu faço e aquilo que eu observo. É isso que vai determinar se de facto a teoria funciona ou não, obviamente. Agora, o que é um facto é que pode haver teorias diferentes que coexistem e que funcionam e que ambas explicam e que têm princípios diferentes. Isso é um aspecto que eu procuro aqui mostrar e até certo ponto mostrar, não é bem, eu não gosto da palavra, mas é o que me está a ocorrer neste momento, que não há unanimismo. Isto é, a ciência é construída na base de uma controvérsia permanente. E essa controvérsia põe em jogo não só princípios básicos, essenciais, aliás, por isso aqui a história tem os dois deuses, digamos, as duas formas de encarar a natureza. Bom, e pronto, isto um pouco para mostrar. O aspecto que é interessante e que todos conhecem, eu vou terminar, já estou a falar há muito tempo, que é interessante, é que de facto o princípio da menor ação vai se afirmar, vai mostrar que tem sentido e que pode funcionar. Curiosamente, ele é fundamental na física do século XX, mas vai passar despercebido desde o final do século XVIII até, e praticamente durante uma boa parte do século XIX. Ou seja, um pouco esta ideia não é que há teorias adormecidas, mas é que há de facto teorias que só podem ter, digamos, só podem ter a plenitude da sua explicação quando determinados fenómenos aparecem. Até lá, isso não acontece. Portanto, é também uma coisa que se procura mostrar no livro. Só mais um parênteses. Portanto, a ideia é um pouco, no final do século XVIII, nesta primeira parte da biografia do princípio da menor ação, é mostrar que ele constrói-se, tem razão de ser, é um princípio que se pode aplicar, explica as coisas perfeitamente, mas não é utilizado e não é, digamos, não é utilizado pela maior parte dos físicos e pela maior parte dos matemáticos. Pronto, fica ali, funciona, mas fica na prateleira. Ele não vai... Digamos que eu defino aqui no livro que ele tem, o princípio da menor ação tem aquilo que se chama uma luta inglória, no sentido de tem aquilo que nós chamamos a vitória de Pirro, não é?
é o que lhe vai acontecer. Só mais uma questão que eu queria também sobre o livro, queria dizer. O livro procura também mostrar, ou tem um pouco a pretensão de mostrar os bas-fonds, dando esta expressão muito do século XX, digamos, as catacumbas, se quiserem, os meandros do poder efetivo, político, económico, financeiro e do poder das ideias. E de como é que esses dois poderes se interfluenciam, em princípio, no século XVIII. Que eu penso que é um aspecto curioso, sobretudo numa personagem que é aqui tratada com algum pormenor, que é o Maupertuis, que aliás é o primeiro homem a enunciar o princípio de mineração tal como nós o conhecemos hoje, que é um homem que vai julgar a sua afirmação científica no terreno da conquista do poder político-científico. Isto é, por exemplo, na Academia de Ciências de Paris, ele vai tentar pôr, ele que é um dos primeiros anticartesianos da Academia de Ciências de Paris, vai tentar pôr alguns dos seus correligionários filosóficos em lugar-chave da Academia para que possam votar determinadas decisões. Não vão votar leis da natureza, obviamente, mas havia programas de conhecimento, portanto, é ao Maupertuis que se deve a primeira prova de observação do achatamento da Terra. Por exemplo, como sabem, não é? A Terra, a gente aprende, a Terra é achatada no futebol. Pronto. O primeiro homem a observar, a promover expedições que permitem constatar isso, por cálculo, é o Maupertuis. É evidente que a Academia de Paris, enfim, isto agora são à parte, tem alguns aspectos anedóticos, a física de Descartes concebia a Terra como uma bola de rugby, não é? E a física de Newton concebia, se vocês quiserem, como uma bola, não é? Como uma esfera achatada. É um facto que todos os cálculos eram feitos pelos cartesianos em função desta bola de rugby. E o Maupertuis, enfim, consegue perceber que se conseguir ganhar poder na Academia das Ciências de Paris, talvez consiga fazer uma expedição que possa provar que não é assim. E vai conseguir. E com isso, enfim, também depois tem uns amargos de boca. Mas isto é um aspecto que me parece que é curioso, porque é dentro deste caldo histórico, político, filosófico, que de facto o princípio da mineração vai ser discutido. Há aqui muita coisa que está em jogo. A pretensão do livro é mostrar isso, enfim, falando das aventuras da Madame Châtelet e de Monsieur Voltaire, que é também um casal fundamental, sobretudo a Madame Châtelet, que vai ser uma mulher muito... É a mulher que inicia a tradução dos princípios de Newton para francês, ainda hoje a edição que existe é uma edição que foi iniciada, eu penso que ela não chegou a completar, depois é completada por D'Alembert e por outros, dos princípios, e vai ter um papel muito importante também na discussão do princípio da mineração. É evidente que, como aliás o Voltaire, não é? O Voltaire, curiosamente, chegou a ser preso por causa do princípio da mineração, o que é uma coisa que tenho a impressão que hoje não há ninguém que seja preso por causa de um princípio da física. São presos por outros princípios muito mais, enfim, de uma natureza muito diferente. Portanto, é um pouco essa história que se procura aqui contar, não perdendo o enfoque principal, que é as implicações que isso tem na forma como se vai anunciar digamos, como se vai descobrir e afirmar este princípio de que a natureza funciona sabiamente com a economia de meios. Pronto, peço desculpa pelo tempo que estou aqui a perorar. Se quiserem fazer perguntas, tomem. Se não quiserem, vamos todos embora.
deve querer perguntar alguma coisa, não sei. Só queria discutir, não é discutir, mas Já agora, se me permitem, estão aqui presentes algumas pessoas a quem eu devo partes da colega, a professora Cláudia Teixeira, que me traduziu do latim algumas coisas que aqui estão. Algumas coisas não são tão poucas assim, são umas dezenas de páginas, não é? Sobre o princípio da menor ação, escritas pelo Euler, não é? E ao professor Marcial Rodrigues, que me fez uma leitura e uma revisão de provas. Enfim, mas para já a questão da tradução. Também dizer-vos, o objetivo também do livro era trazer para o português alguns textos que não são conhecidos em língua portuguesa. Em língua portuguesa. Também, se não fossem, continuávamos felizes como tanto, não havia grande problema. Mas é pena, a ideia é um pouco algumas, sei lá, para o princípio da menor ação, eu diria que alguns textos que aqui estão em língua portuguesa estão para o princípio da menor ação, assim como está para a cultura geral portuguesa a tradução do Dom Quixote para português. Era uma falha grave se não houvesse Dom Quixote em português, não é que a gente não possa ler, e, enfim, o castelhano é assim uma coisa também tão complicada quanto isso. Aqui o latim já é mais complicado, o latim já é mais complicado. Esse é um outro aspecto curioso, que aqui também procuro discutir sob o ponto de vista histórico, é de facto a influência que têm as próprias línguas, os próprios idiomas, na transposição das ideias. O francês, o inglês e o latim. Pronto, eu calmo. Posso fazer um comentário? Para mim é sempre um prazer ouvir o Fitas, o colega Augusto Fitas, perorar sobre estas coisas. Não é? Eu devo dizer que ele é das raras pessoas que nos traz o filme da história, da história das ideias, neste caso, do princípio da menor ação. Porque a ciência que é ensinada nas universidades normalmente é uma fotografia. São fotografias. Há o eletromagnetismo do século XIX, está construído e pronto, é uma fotografia. As mecânicas quânticas, aquilo que é do século XX. E não há, muitas vezes, a evolução. As pessoas não veem o filme, a transição, a mudança de paradigma. E isso é fundamental para quem queira perceber a ciência, quem queira estudar a ciência. E é isso que o Fitas normalmente faz, que eu acho que está ali a preencher uma lacuna que existe e que nos dá prazer, precisamente porque vemos as conexões, vemos a evolução. Não vemos só os aspectos históricos, o acontecimento, mas vemos também, paralelamente, a evolução da ideia, o que é uma coisa fundamental. Só queria dar o meu obrigado ao Augusto Fitas, mas este momento, de facto, eu já comecei a ler o livro, ainda não o acabei, mas já adiantei um bocadinho. Agora está parado, há uns tempos que está parado. A leitura. eu agora gostava também de reforçar o que o leitor disse, é que, infelizmente, nós em Portugal não temos quem escreva sobre a história da ciência desta forma plural, onde se inclui a matéria matemática, da filosofia natural, da história, do poder político e por aí fora. E é um trabalho nesse aspecto primoroso, que outro ensino nós teríamos na filosofia, por exemplo, na física, teríamos ensino completamente distinto nas ciências e na filosofia se nos cultivássemos um bocadinho mais nesta área. Mas eu queria aproveitar também para uma questão que também acho que é importante ver no livro. Os dois deuses que aí estão, o Deus que criou o mundo e impõe as suas regras e deixa-o funcionar, ele funciona por si,
e o Deus intervencionista de Newton, o Deus que tem tipo regime da rota, porque por vezes há desvios. Isto é um pouco uma situação paradoxal que atravessa este mesmo momento na história da ciência, e como se vê com o caso de Descartes, por exemplo, a física cartesiana, sobretudo a partir dos princípios da filosofia dele, é o grande sistema que substitui Aristóteles. É o primeiro grande sistema. E há muita dificuldade em substituir o sistema cartesiano. Não porque não se reconhecessem nele alguns excessos de vontade, digamos, teórica. Mas é um sistema completo, fechado, tal como o aristotélico era. E há uma coisa também importante, que essa também acho que é importante ver se é uma linha que nós também devíamos seguir. O Newton, o tal ilhéu, ou seja, o Newton, a obra de Newton, os princípios de Newton, são quase uma paráfrase ou um taco a taco, em alguns aspectos, com os princípios de Descartes. Descartes faz 3 leis para a natureza, para o movimento. Newton faz 3 leis. Corrige um bocadinho. Mas é curioso porque a diferença formal não é assim tanta. Há ali nota-se que há ali como é que é dizer, há ali um anticartesianismo ou uma oposição. E ao mesmo tempo há outra questão que é, o Fitas, tu disseste aí, que o Newton não quer saber porque é que o princípio da gravidade, ou a lei da força da gravidade. Ele não quer quando está a escrever sobre matéria da filosofia da natureza, mas ele lá no íntimo quer. Ele lá no íntimo tem grandes hipóteses metafísicas. Sim, sim. Ele é um teólogo de primeira apanha, não é? Tanto que tem que pôr Deus a corrigir o mundo e sempre a agir. Mas isto é por causa da questão da ciência que tem estes paradoxos. E eu acho que este livro também é interessante porque nos coloca todas estas diversidades. Quer dizer, embora a questão do Descartes, isso é verdade, mas o grande problema também do Descartes, enfim, brincando um pouco, talvez, fazendo uma alguma, é que o sistema Descartes não permitia fazer contas. Este é o grande drama, não é? E o sistema de Newton permite fazer contas. E, de facto, embora isso não seja, o Newton... aliás, isto é curioso, eu por acaso não... O próprio Fermat descobre um método para determinar as tangentes às curvas. E, eu trato isso aqui e apresento ao Descartes, e o Descartes fica horrorizado com aquilo. Horrorizado, isto é, horrorizado não é bem, fica exasperado com aquilo e com inveja entre aspas. Eu estou a dizer inveja porque ele reage mal àquilo. Porque, curiosamente, o Descartes não tinha, e isto é um aspecto interessante na sua método de cálculo, ele não percebeu o alcance daquilo que tinha feito. Isto é uma coisa que hoje até certo ponto conhece. E a questão do Descartes, eu não podia fazer contas com a física dele. E com a física do Newton eu posso fazer contas. Esta questão é uma questão que é importante, embora se discuta ao nível dos princípios, mas... E aí o Newton, enfim... ganha os pontos, a gente aí não tem... Mas essa questão não ia pôr em causa os vórtices, os vórtices eram tudo uma forma de representar, não matematizada. Não matematizada. Ele não era capaz de fazer contas com aquilo, não era capaz de calcular. Sim, mas as contas não iriam pôr em causa depois o sistema dele, esse sistema... Ou seja, o horror... E a paradoxal inveja, isso que ele pode ter... Não, a paradoxal é porque, eu estou a dizer a inveja aqui, é porque era um sistema concorrente. Sim. Não é? Era um sistema concorrente. E eu também procuro aqui mostrar como estes mecanismos que nós hoje falamos da competição e da concorrência vão estar presentes na história a níveis variadíssimos, não é? E até ao nível informal, não é? Porque, por exemplo, o Descartes, quando escreve a sua geometria, dá ao padre Mersenne
que aliás é o primeiro académico informal, de dizer-lhe, olha, leia lá isto, tem a sua opinião. E o Mersenne, que era padre da Ordem dos Mínimos, o que é engraçado, chamava-se Ordem dos Mínimos, não é? E que era padre, tinha uma certa, como é, em francês é aquele ruse, tinha uma certa astúcia, não é? A quem é que ele vai dar a geometria do Descartes para ler? Ao Fermat. E o Fermat, quando lê aquilo, não gosta. Não gosta e, até certo ponto, a gente interpreta a forma como o Fermat vai discordar da maneira como o Descartes explica a lei da refração como uma espécie de, digamos, assim, a geometria que tu fizeste não serve e nisto não dá. Também não serve aqui. Não é? O que, aliás, é extremamente curioso. E aplica para calcular os mínimos os seus cálculos matemáticos que o Descartes não entende. E é engraçado é engraçado no sentido que é curioso, que é de facto nesta permanente polémica e disputa que estas coisas se vão afirmar. Ao contrário do que a gente pensa da ciência feita. Não. É uma coisa que é de facto... E depois o Descartes escreve, aliás, se quiserem, isso está tudo aqui na universidade, há as obras completas do Descartes, existem na biblioteca, não sei quantos volumes, estão lá as cartas todas, aliás foi isso que eu utilizei aqui. E o que é curioso é que o Descartes, de facto, depois de ouvir, de ter lido... porque o Fermat não escrevia o Descartes. O Fermat escreve ao Padre Mersenne. Diga ao seu amigo que o livro tal, E então o amigo, Mersenne, escreve ao Descartes, olha que fulano tal, E era assim. Aliás, é curioso, e também é uma coisa que eu trato aqui, é isto que vai definir a relação das futuras academias. Porque nas academias os académicos não se escrevem entre si. Escrevem sempre ao secretário ou ao presidente. E depois o secretário ou o presidente é quem encaminha a carta para quem acha que deve encaminhar. Aliás, isto vem desta prática, que é uma prática, digamos, informal, que depois passa, chamemos-lhe a prática consuetudinária, não é? Quer dizer, era o hábito de fazer isto. E é curioso como estas coisas, de facto, se vão até certo ponto. Já agora só um pormenor. O Maupertuis, com isto, consegue chegar a presidente da Academia de Berlim. Não é? Isto é uma coisa que é importante. E a partir daí, com algum poder, vai mandar. Não é? E como é que eles mandam? Indicando as pessoas que vão pertencer à Academia. E que importância tem isso? Muita. O Euler só vive porque pertence à Academia, não sabia fazer mais nada, sabia fazer matemática. E para ganhar dinheiro, só havia uma hipótese, era pertencer à Academia. Porquê? Porque era o único sítio onde ele conseguia publicar. É curioso, eu aliás aqui também trato isso, como o Euler é um homem que nós respeitamos imensamente sob o ponto de vista matemático, mas sob o ponto de vista de personalidade, funciona em função do Presidente da Academia. Não vá ao diabo de Celas. Aliás, ele é curioso, quando vai para a Academia de Berlim, a mãe do Frederico II quer falar com ele. Isto é contado, portanto, há documentos. Quer falar com ele e ele é recebido pela rainha, está com um ar muito respeitador e tal, e fala por monossílabos. Digamos que no nosso calão ele grunhe, não fala. E a rainha pergunta-lhe, a rainha-mãe pergunta-lhe, então, mas você não... Sai da vossa majestade que eu venho de um país onde falar pode custar a cabeça. A resposta foi... Ele vinha da onde? Vinha de São Petersburgo. Este é outro aspecto curioso, é como as academias disputam estas personalidades. Não é? Por exemplo, uma das coisas que o Euler, o Frederico II, põe o Euler a calcular os repuxos do seu jardim de Sanssouci, que era uma coisa que o Euler tinha mais em que pensar, tinha muitos mais problemas para resolver, e o Frederico queria uns repuxos lá para... E depois, mas era matemática, calculasse os repuxos. O Euler
Até que o Euler arranja a maneira de saltar de lá e de ir para outra academia para ver se fazia. Mas isto funciona assim. E já agora, por nós curiosos, que enfim, está aqui, por exemplo, o próprio Frederico II da Prússia, sábio, tinha de ser francês. Sabe o quê? Sábio, tinha de ser francês. O presidente da academia tinha de ser francês. E, por exemplo, o Euler nunca chegou a presidente da academia, tendo morrido o Maupertuis. E era, de facto, do seu ponto de vista matemático, no século XVIII, enfim, Heitor, não havia outra personagem. Bom, havia outras, mas não, por exemplo, o Lagrange vai ser talvez tão importante como o Euler, mas ainda é muito novo. E ele não, e então o Frederico II, enfim, meteu na cabeça que devia ser o D'Alembert. Mas o D'Alembert não estava bem para os ajustes. E então o que é que fez? Indicou Lagrange. E o Lagrange lá vai para presidente da academia. E o pobre do Euler tem que ir para São Petersburgo para ver se orienta. E eu penso que, de facto, estes jogos, estou a falar não no sentido, digamos, probabilístico do termo, mas no sentido desta movimentação, é de facto muito importante no meio e na forma como se discutem estas coisas. E, enfim, tenho a pretensão, talvez, aqui de mostrar que isto vai ser determinante para afirmar ou não certos princípios da física, que vão ter importância ou não, em função das personagens e do êxito, chamemos-lhe. Por exemplo, o Maupertuis vai casar com a filha de um dos homens mais importantes, uma espécie de ministro da Fazenda, do Frederico II. Viu-a alguma vez? Parece que talvez só no dia do casamento. Enfim, estou a exagerar. Não é? Mas é para mostrar um pouco como é que... É evidente que eram as relações da época. Mas, no fim das contas, são essas relações que vão determinar uma série de coisas. Pronto, eu não começo a contar mais histórias.